direções para o avanço. Alô, igreja? Nós podemos seguir uma direção sobre todas as coisas, mas não podemos seguir uma direção sobre um avanço. A única maneira de avançar é ir adiante. Aleluia! Vou repetir. Não há direções para o avanço. A única maneira de avançar é ir adiante. Mas vale a pena. Você tem que sofrer algumas coisas durante o caminho, mas a gente sofre mesmo. O problema é que você pode estar sofrendo sem um propósito. Pelo menos se você sofrer na vontade de Deus, fazendo o que Ele disse para você fazer, mesmo que isso possa ser difícil, essas serão as coisas que trarão avanço para a sua vida. Então, a primeira chave para avançar é possivelmente a mais importante, embora você possa dizer, grande coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer se nós queremos ter um avanço em nossas vidas é orar. Nós temos de aprender a ser pessoas de oração. Nós temos de aprender que orar é como respirar. É algo que você tem que fazer o dia todo. Você ora sobre qualquer coisa, você ora sobre todas as coisas, você ora em todos os lugares, você ora todas as ocasiões, você ora no Espírito, em todos os tipos de orações. Eu quero fazer uma declaração muito importante, eu quero que todo mundo esteja me escutando, mesmo aqueles que ainda estão se assentando. A oração não tem que ser longa para ser poderosa. Esta é provavelmente uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre oração. Eu realmente não entendo por quê. Sim, eu entendo, mas é Satanás quem basicamente tem nos dado esta mentalidade de que se não orarmos por um longo tempo, não vai funcionar. Quantos de vocês lutam com isso? Eu também luto com isso. Isto é, como um sentimento que vem até você de que você tem que realmente fazer isso por um longo tempo para que possa funcionar. Mas sabe, isso realmente não faz nenhum sentido, porque a Bíblia diz, não repita frases que você sabe são frases fingidas, orações estrondosas, pensando que você será ouvido por ser muito falante. A Bíblia não diz isso. Não pense que você será ouvido por ser muito falante. A oração não tem que ser alta para ter efeito. Ela não tem que ser longa para ter efeito. Deus verdadeiramente me desafiou, há muitos anos atrás, a pedir a Ele tudo o que eu precisava com a menor quantidade de palavras possíveis. E uma coisa interessante aconteceu. Quando menos eu falava, muito mais do poder de Deus eu sentia. Tudo que você tem que fazer é ver a oração do Senhor, que é tão simples. Ela cobre basicamente tudo. Então nos dê neste dia o pão. Ela fala de tudo que precisamos. Frequentemente, quando nós oramos, não oramos crendo nas orações, nós oramos implorando pelo que oramos. Amém? Nós tentamos ser tão eloquentes, e tão barulhentos, e tão espirituais, e nos enrolamos em nossas palavras. Orar é realmente conversar com Deus sobre tudo, em todos os momentos, até mesmo quando você está com o cabelo esgrandanhado de manhã. Você pode passar pela maior situação da sua vida tendo Deus para ajudá-lo. Diga, orar é como respirar. Diga, não tenho que fazer uma longa oração para que ela seja poderosa. Então a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é sermos pessoas de oração, se queremos avançar. Porque se nós tentarmos fazer as coisas por nós mesmos sem orar sobre elas, então nós estaremos tentando fazer as coisas independentes de Deus. A oração é um sinal de que nós somos dependentes de Deus. A oração é um sinal de que sabemos que distanciando dele nós não podemos nada. Quando vou e oro, eu estou dizendo, Deus, eu sou impotente sem você. Nós não devemos apenas fazer orações de petições, mas especialmente nós devemos fazer orações de agradecimento. Não queremos ser como aqueles 10 leprosos que conseguiram o que queriam e saíram correndo e esqueceram-se de agradecer. Nós dizemos esta manhã que não ser grato é uma das razões por que as pessoas têm vidas tão derrotadas. Se nós não podemos ser gratos e felizes e contentes onde nós estamos, nunca estaremos no lugar onde queremos estar.
Faça orações de agradecimento. Faça orações de louvor. Levante-se pela manhã e diga: Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, Deus. Você é digno de ser louvado. Amém? Dave e eu adquirimos o hábito de quando nós vamos ao banheiro no meio da noite, nós falamos com o Senhor no caminho de ida e no caminho de volta. Às vezes, quando você está no meio do sono, você diz coisas engraçadas. Amém? O que foi mesmo que você disse ao Senhor outro dia, Dave? Ah, sim. Ele disse: louve o Senhor, ame o Senhor, Deus te abençoe, Senhor. Outro dia, no meio da noite, eu me ouvi dizer: eu sou exaltada. O Senhor disse: não, Joyce, eu sou exaltado, você está esgotada. Mas Ele conhece o meu coração, amém? E eu acredito que a primeira coisa que deve estar na nossa mente toda manhã e a última toda noite é o Senhor. Eu quero que você vá para Romanos capítulo 14. Qualquer pessoa que quiser ter um avanço na sua vida terá que enfrentar a sua própria verdade. A verdade que nós enfrentamos não é a verdade sobre alguém. É a verdade sobre nós mesmos. Eu estava pensando ontem à noite, qual é a verdade mais dolorosa que eu tenho? Ou já tive que enfrentar? Porque posso dizer que enfrentar a verdade sobre nós mesmos é muito, muito doloroso. Nós nem mesmo começamos a nos dar conta do quanto nós tentamos fugir, evitar e correr e culpamos as outras pessoas por estas coisas. Parece que a carne quer fazer com que qualquer outra coisa seja responsável. Amém? Eu perguntei para uma amiga hoje qual foi a verdade mais dolorosa que você já enfrentou e ela pensou e disse: eu estou com vergonha de dizer. Eu disse: ok, não precisa me dizer. Ela disse: qual foi a verdade mais dolorosa que você enfrentou? Eu disse: bem, eu creio que a coisa mais dolorosa que eu não estou falando apenas sobre dizer: ah, sim, eu sei que eu sou assim. Quero dizer, realmente me apego em Deus. Eu digo: eu sou assim. Você está certo. Eu era egoísta, era orgulhosa, severa com as coisas. Era manipuladora e controladora. Quando eu finalmente enfrentei isso, eu chorei por 3 dias. Eu vou te dizer uma coisa, se eu nunca tivesse enfrentado a verdade, eu não estaria aqui hoje, porque eu tinha correntes, grandes correntes em minha vida. Eu estava vivendo debaixo de mentiras e mentiras, de escravidão e fingimento. Eu posso verdadeiramente dizer que eu tenho recebido a palavra de Deus e a verdade tem me libertado. A verdade tem me libertado. Sandy, vem aqui, por favor. Eu sei que você é ousada como eu sou. Qual é a coisa mais dolorosa que você pode se lembrar que você já teve que enfrentar sobre si mesma? Eu era negativa com os meus pensamentos e, provavelmente, ao menos um deles, tendo poucos minutos para me lembrar, é que eu estava acostumada a ter um gênio muito mau e eu tinha que me agarrar ao fato de que eu poderia controlar meu gênio na frente das pessoas que eu queria impressionar. Mas na frente do meu marido e na frente das pessoas que eu conhecia, eu tinha todos aqueles ataques. Eu continuava a fazer aquilo e eu estava errada. E eu tinha que respeitar as pessoas com quem eu convivia todo o tempo para que Deus pudesse me controlar e agir nisto. Muito bom, realmente bom. Eu me lembro de que quando eu tive que enfrentar uma verdade parecida com essa, porque eu estava acostumada a ter ataques de histeria com meus filhos, realmente o que eu fazia era descontar minhas frustrações nelas. Eu não batia ou abusava delas, mas eu gritava e esbravejava e fazia um monte de bobagens. Que para uma criança pode ser muito pior do que levar uma surra. Se eu estivesse tendo um dia ruim, eu gritava. Então, depois que eu perdia meu controle e continuava a agir mal, então eu pedi desculpas para mim mesma.
e começava a me desculpar. Você sabia que o mesmo demônio que nos tenta agir mal é o demônio que vem e fica ao nosso redor nos condenando por ter feito o que ele mandou fazer? Depois que eu agia mal, então eu pensava, Deus, eu não posso evitar, me ajuda, eu não quero agir assim, mas eu não posso evitar, eu perco meu controle, eu não sei o que está errado comigo, Deus. Um dia Deus me deu uma visão. E, gente, ele me ensinou uma lição. Ele disse, esta foi a moral da história. Joyce, se você está no meio de um daqueles ataques e seu pastor estaciona na porta, você vai acabar com isso tão rápido quanto piscar os seus olhos. Então eu aprendi que é a mesma coisa que a minha filha estava falando sobre que realmente nós temos mais autocontrole do que nós admitimos ter. E que a verdade é que quando estamos perto de alguém que nós já conhecemos, ou de alguém que não pode fazer nada sobre isso, ou alguém que nós temos autoridade sobre ela, ou alguém que nós achamos que nós já temos um relacionamento permanente com ela e ela não pode fugir de nós, então nós deixamos nosso lado feio de lado. Eu tratava mal os meus empregados que nunca eram desrespeitosas comigo. E ainda eu reclamava o tempo todo das pessoas que eram subordinadas a elas, que elas falavam delas. Finalmente eu tive uma revelação. Você sabe, se você pode se controlar perto de mim, você pode se controlar perto de qualquer um. Mas o ponto somos nós que trabalhamos duro em impressionar as pessoas que nós queremos para fazer alguma coisa por nós? Ou alguém que poderia nos levar a um lugar que nós estamos querendo, mas se alguém que não pode fazer nada por nós e realmente não importamos, nós as olhamos com uma atitude diferente da que nós fazemos com alguém que queremos impressionar. Agora eu disse para você que nós iríamos fundo. Quantos de vocês querem andar no amor? Ok, então nós temos que entender que andar em amor é mostrar respeito com todo mundo. Não apenas alguém que nós queremos impressionar. Uma dura verdade. Eu não sei que tipo de dura verdade que talvez você tenha fugido, mas eu quero que você saiba que esta noite que ela é a única verdade que te fará livre. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, que nos conduz a toda a verdade. Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, há muitas coisas que eu preciso compartilhar com vocês, mas vocês não estão preparados. Você não está contente que o Espírito Santo não revele todas as coisas que estão bagunçadas em nós o tempo todo? Nós realmente não podemos suportar isso. Então ele vem e faz um pouquinho de cada vez, para que ele possa quebrar nosso espírito. É por isso que você não pode ficar o tempo todo criticando seus filhos, porque você vai quebrar o espírito deles. Eles têm muitas coisas erradas e muito ainda que crescer e muitas coisas para superar, mas nós não podemos ficar repetindo as coisas o tempo todo, pois nós os quebraremos e eles desistirão de chegar a algum lugar. Mas Deus é um bom pai, um bom amigo, e Ele nos ama. E Ele sabe como nos mostrar as coisas no tempo certo e da maneira certa, e mesmo que isso possa ser doloroso e difícil, isso não é muito difícil para nós. Se enfrentarmos estas coisas e passarmos pela dor que nós precisamos passar, nós chegaremos do outro lado libertos. Alguns de vocês aqui nesta noite que vivem presos todo o tempo, o problema é, você é rebelde. Você, claro, não quer ninguém te dizendo o que fazer. Você vai me fazer trabalhar muito, não é? Vamos lá, gente. Esta vai ser uma noite nervosa, certo? Romanos 14:12 diz, e cada um de nós deverá dar, como de si mesmo, dar uma resposta diferente ao julgamento de Deus. Então deixemos de criticar e culpar. Todos digam culpar. Digam culpar. Digam culpar. Nós gostamos de jogar o jogo da culpa, não é? Se eu estou atrasada para sair de casa, é culpa do Dave porque ele não me ajudou. Então deixemos de criticar e culpar e julgar uns aos outros.
Mas vamos nos decidir e nos empenhar em nunca colocar pedras de tropeço, obstáculo ou estorvo no caminho dos irmãos. Então ele diz, ele não está pedindo para você dar conta da vida dos outros, eu não estou pedindo para você dar conta da vida de alguém, eu vou ter que dar conta apenas do meu comportamento e da minha vida. Então eu não preciso estar preocupado com o comportamento de ninguém mais, eu preciso estar preocupado comigo. Amém? Vá até Mateus 7 por 1 minuto. Quando acabar o tempo amanhã à tarde, eu não sei, você pode sentir como se tivesse sido espancado. Mas esta será a melhor surra que você já levou. Porque é suposto que a palavra também nos corrija. Não apenas nos encoraje, mas nos corrija. Mateus 7, versículo 1 diz, não julgue, não critique e condene uns aos outros. Para que você não venha ser julgado, criticado e condenado por si mesmo. Você sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Nós metemos o nariz na vida dos outros. Nós sempre temos uma opinião sobre o que eles estão fazendo, mas estamos cegos para nossas falhas. Você sabe, ninguém que tem um bom olhar sobre si mesmo poderia ter mais paciência com as outras pessoas. Agora, por favor, entenda, qualquer coisa que eu diga a você nesta noite é algo que Deus já tratou comigo a respeito. Eu estou te deixando comer no meu prato. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu tenho tido esses mesmos problemas em minha vida. Pois como você julga e critica e condena os outros, você será julgado, criticado e condenado. E com a mesma medida que você mede os outros, você será medido também. Então todas as coisas que nós fazemos, tudo o que fazemos, nós semeamos. E quando semeamos, nós colhemos. Por que você repara no cisco muito pequeno que está nos olhos do seu irmão? Mas você não percebe, nem tem consciência da trave que está em seus próprios olhos? Uma tradução diz, por quê? Por que você está tentando tirar o palito dos olhos do seu irmão enquanto você tem um poste de telefone nos seus olhos? A razão por que nós machucamos tanto as pessoas. Se você puder usar sua imaginação por 1 minuto, vamos supor que eu tenho um grande poste de telefone saindo para fora dos meus olhos. E agora eu vou até o meu irmão e eu estou tentando tirar o palito dos seus olhos. Bem, eu vou ter que bater nele com o poste que está nos meus olhos tentando tirar o palito. Este é o motivo por que nós machucamos as pessoas. E nós dizemos, eu estava só tentando ajudar. Bem, eu estava tentando ajudar você. Ajude a você primeiro, tudo bem? Antes de você tentar me ajudar, por que você não ajuda a si mesmo? Então ele está dizendo, depois que você tirar o poste de telefone dos seus olhos, então você saberá como ajudar a tirar o palito dos olhos do seu irmão. Por quê? Porque uma vez que nós estivermos realmente enfrentando a nós mesmos, e nós realmente soubermos o que as pessoas estão passando, então não ficaremos tão rápidos em julgar as outras pessoas e condená-las, mas nós genuinamente, com o coração e o espírito correto, tentaremos ajudá-las. Não é importante criticar e julgar os outros, mas nós sabemos como tratar as pessoas de uma maneira misericordiosa. Vamos lá, eu estou pregando bem agora. O verso 5 diz, você é hipócrita, primeiro retire o tronco dos seus olhos e então você poderá ver claramente para tirar a partícula dos olhos do seu irmão. A Bíblia nos diz um pouco mais sobre isso em Mateus 7. Verso 12, ela diz, tudo o que você desejar que os outros façam para você e por você, então você também deve fazer por eles. Nós temos de ouvir este presente como a regra de ouro da Bíblia. Tratar os outros como você quer ser tratado. Nós precisamos enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Vá para Efésios 4. Quantos de vocês já tiveram que enfrentar alguma verdade dura sobre si mesmo? Quem acha que algumas coisas estão vindo ainda? Efésios 4:15. Vamos deixar nossas vidas amorosamente expressar a verdade. Em todas as coisas. Falando a verdade, tratando a verdade, amando a verdade, andando no amor, vamos então crescer.
em todas as formas, naquele que é o cabeça. Você sabe o que esse versículo diz? É que sem enfrentar a verdade não podemos ter maturidade espiritual. Nós nunca poderemos crescer espiritualmente se não enfrentarmos a verdade, porque nós não poderemos tomar o próximo lugar que nós queremos estar se nós enfrentarmos onde estamos agora. Enfrentando o porquê dos problemas que nós temos agora. A Bíblia diz em Efésios 6, ela fala sobre a armadura de Deus. E o cinturão da verdade, que é uma das partes da armadura que foi nos dada por Deus para nos ajudar a derrotar o inimigo ou a proteger-nos do próprio inimigo. A Bíblia Amplificada diz, falando sobre os tempos de julgamento, tendo cumprido tudo, permanecendo no tempo de crise. E ela diz, ajuste o cinturão da verdade. Ela não diz apenas, use o cinturão da verdade. A ampliada diz, ajuste o cinturão da verdade. Eu acho que é realmente válido meditar nisso, porque como eu estava pensando sobre isso hoje, eu pensei, como eu posso passar isso de uma maneira que possa ser para ajudar as pessoas? Eu senti que o que Deus me mostrou é que quando temos problemas pessoais, nós precisamos realmente ajustar este cinturão da verdade, mais do que em qualquer outro tempo, precisamos dizer, ok, Deus, mostre porque eu estou com problemas. Porque frequentemente nós queremos repreender os demônios. E nós nunca temos tempo para descobrir o que o problema realmente é. Eu não estou tentando fazer ninguém aqui nesta noite se sentir mal consigo mesmo. Eu estou tentando te ajudar a superar algumas coisas. Então você pode ir em frente e ter uma ótima vida. Mas às vezes nós damos de cara com as paredes e isso é como se nós ficássemos batendo nossas cabeças contra alguma coisa e fugindo disso, evitando isso e culpando alguém por isso e não tomando qualquer responsabilidade a respeito. E nós nunca nos livramos disso. E eu não quero ver nenhum de nós fazendo o que os israelitas fizeram. Não passe 40 anos vagando pelo deserto tentando fazer uma viagem de 11 dias. Deuteronômio 1:2 diz, vocês tiveram que passar 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. O verso 6 diz, vocês já passaram tempo bastante nessa montanha. Eu acho que alguns de vocês têm passado por esta mesma montanha. Você já ficou tempo bastante no mesmo lugar no seu caminhar com Deus. Você estava fazendo progresso, mas então você veio para uma montanha que você sentia que você não poderia aguentar. Vou dizer uma coisa, se Deus está te revelando alguma coisa sobre você aqui hoje, não há vantagem em dizer, Deus, eu não estou pronto para isso, porque se isso é o que Deus tem para você, você está pronto. Bem, hoje nós falamos sobre as chaves para você avançar. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que não há uma direção para você avançar. A única maneira de sair dos seus problemas, suas situações, suas dores, sua miséria, é passando por elas. Isto significa confrontar os problemas da sua vida e orar sobre eles. Ser obediente a Deus em tudo o que Ele te disser para fazer. E pouco a pouco, as coisas vão mudar em sua vida. Você pode até não gostar da frase pouco a pouco, mas esta é a maneira como acontece. Deus não nos dá as nossas vitórias todas de uma só vez. Mas pouco a pouco Ele nos ensina as coisas, Ele age através das coisas. E então, de repente, eu posso dizer, eu tenho avançado em minha vida. Há direções para o avanço. Alô, igreja? Nós podemos seguir uma direção sobre todas as coisas, mas não podemos seguir uma direção sobre um avanço. A única maneira de avançar é ir adiante. Aleluia. Vou repetir. Não há direções para o avanço. A única maneira de avançar é ir adiante. Mas vale a pena. Você tem que sofrer algumas coisas durante o caminho, mas a gente sofre mesmo. O problema é que você pode estar sofrendo sem um propósito. Pelo menos se você sofrer na vontade de Deus, fazendo o que Ele disse para você fazer, mesmo que isso possa ser difícil, essas serão as coisas que trarão avanço para a sua vida. Então, a primeira chave para avançar é possivelmente a mais importante, embora você possa dizer, grande coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer se nós queremos ter um avanço em nossas vidas é orar. Nós temos de aprender a ser pessoas de oração. Nós temos de aprender que orar é como respirar. É algo que você tem que fazer o dia todo.
Você ora sobre qualquer coisa, você ora sobre todas as coisas, você ora em todos os lugares, você ora todas as ocasiões, você ora no Espírito, em todos os tipos de orações. Eu quero fazer uma declaração muito importante, eu quero que todo mundo esteja me escutando, mesmo aqueles que ainda estão se assentando. A oração não tem que ser longa para ser poderosa. Esta é provavelmente uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre oração. Eu realmente não entendo por quê. Sim, eu entendo, mas é Satanás quem basicamente tem nos dado esta mentalidade de que se não orarmos por um longo tempo, não vai funcionar. Quantos de vocês lutam com isso? Eu também luto com isso. Isto é, como um sentimento que vem até você de que você tem que realmente fazer isso por um longo tempo para que possa funcionar. Mas sabe, isso realmente não faz nenhum sentido, porque a Bíblia diz, não repita frases que você sabe são frases fingidas, orações estrondosas, pensando que você será ouvido por ser muito falante. A Bíblia não diz isso. Não pense que você será ouvido por ser muito falante. A oração não tem que ser alta para ter efeito, ela não tem que ser longa para ter efeito. Deus verdadeiramente me desafiou, há muitos anos atrás, a pedir a Ele tudo o que eu precisava com a menor quantidade de palavras possíveis. E uma coisa interessante aconteceu. Quando menos eu falava, muito mais do poder de Deus eu sentia. Tudo que você tem que fazer é ver a oração do Senhor, que é tão simples. Ela cobre basicamente tudo. Então nos dê neste dia o pão. Ela fala de tudo que precisamos. Frequentemente, quando nós oramos, não oramos crendo nas orações, nós oramos implorando pelo que oramos. Amém? Nós tentamos ser tão eloquentes, e tão barulhentos, e tão espirituais, e nos enrolamos em nossas palavras. Orar é realmente conversar com Deus sobre tudo, em todos os momentos, até mesmo quando você está com o cabelo esgrandalhado de manhã. Você pode passar pela maior situação da sua vida tendo Deus para ajudá-lo. Diga, orar é como respirar. Diga, não tenho que fazer uma longa oração para que ela seja poderosa. Então a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é sermos pessoas de oração, se queremos avançar. Porque se nós tentarmos fazer as coisas por nós mesmos sem orar sobre elas, então nós estaremos tentando fazer as coisas independentes de Deus. A oração é um sinal de que nós somos dependentes de Deus. A oração é um sinal de que sabemos que distanciando dele nós não podemos nada. Quando vou e oro, eu estou dizendo, Deus, eu sou impotente sem você. Nós não devemos apenas fazer orações de petições, mas especialmente nós devemos fazer orações de agradecimento. Não queremos ser como aqueles 10 leprosos que conseguiram o que queriam e saíram correndo e esqueceram-se de agradecer. Nós dizemos esta manhã que não ser grato é uma das razões por que as pessoas têm vidas tão derrotadas. Se nós não podemos ser gratos e felizes e contentes onde nós estamos, nunca estaremos no lugar onde queremos estar. Faça orações de agradecimento. Faça orações de louvor. Levante-se pela manhã e diga, Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, Deus. Você é digno de ser louvado. Amém? Dave e eu adquirimos o hábito de quando nós vamos ao banheiro no meio da noite, nós falamos com o Senhor no caminho de ida e no caminho de volta. Às vezes, quando você está no meio do sono, você diz coisas engraçadas. Amém? O que foi mesmo que você disse ao Senhor outro dia, Dave? Ah, sim. Ele disse, louve o Senhor, ame o Senhor, Deus te abençoe, Senhor. Outro dia, no meio da noite, eu me ouvi dizer, eu sou exaltada. O Senhor disse, não, Joyce, eu sou exaltada, você está esgotada. Mas Ele conhece o meu coração, amém? E eu acredito que a primeira coisa que deve estar na nossa mente toda manhã e a última toda noite é o Senhor. Eu quero que você vá para Romanos capítulo 14. Qualquer pessoa que quiser ter um avanço na sua vida terá que enfrentar a sua própria verdade.
A verdade que nós enfrentamos não é a verdade sobre alguém. A verdade sobre nós mesmos. Eu estava pensando ontem à noite. Qual é a verdade mais dolorosa que eu tenho? Ou já tive que enfrentar? Porque posso dizer que enfrentar a verdade sobre nós mesmos é muito, muito doloroso. Nós nem mesmo começamos a nos dar conta do quanto nós tentamos fugir, evitar e correr e culpamos as outras pessoas por estas coisas. Parece que a carne quer fazer com que qualquer outra coisa seja responsável. Amém? Eu perguntei para uma amiga hoje qual foi a verdade mais dolorosa que você já enfrentou, e ela pensou e disse: eu estou com vergonha de dizer. Eu disse: ok, não precisa me dizer. Ela disse: qual foi a verdade mais dolorosa que você enfrentou? Eu disse: bem, eu creio que a coisa mais dolorosa que eu não estou falando apenas sobre dizer, sim, eu sei que eu sou assim. Quero dizer, realmente me apego em Deus. Eu digo, eu sou assim. Você está certo. Eu era egoísta, era orgulhosa, severa com as coisas. Era manipuladora e controladora. Quando eu finalmente enfrentei isso, eu chorei por 3 dias. Eu vou te dizer uma coisa, se eu nunca tivesse enfrentado a verdade, eu não estaria aqui hoje porque eu tinha correntes, grandes correntes em minha vida. Eu estava vivendo debaixo de mentiras e mentiras, de escravidão e fingimento. Eu posso verdadeiramente dizer que eu tenho recebido a palavra de Deus e a verdade tem me libertado. A verdade tem me libertado. Sandy, vem aqui, por favor. Eu sei que você é ousada como eu sou. Qual é a coisa mais dolorosa que você pode se lembrar que você já teve que enfrentar sobre si mesma? Eu era negativa com os meus pensamentos e, provavelmente, ao menos um deles, tendo poucos minutos para me lembrar, é que eu estava acostumada a ter um gênio muito mau e eu tinha que me agarrar ao fato de que eu poderia controlar meu gênio na frente das pessoas que eu queria impressionar. Mas na frente do meu marido e na frente das pessoas que eu conhecia, eu tinha todos aqueles ataques. Eu continuava a fazer aquilo e eu estava errada. E eu tinha que respeitar as pessoas com quem eu convivia todo o tempo para que Deus pudesse me controlar e agir nisto. Muito bom, realmente bom. Eu me lembro de que quando eu tive que enfrentar uma verdade parecida com essa, porque eu estava acostumada a ter ataques de histeria com meus filhos, realmente o que eu fazia era descontar minhas frustrações nelas. Eu não batia ou abusava delas, mas eu gritava e esbravejava e fazia um monte de bobagens. Que para uma criança pode ser muito pior do que levar uma surra. Se eu estivesse tendo um dia ruim, eu gritava. Então, depois que eu perdia meu controle e continuava a agir mal, então eu pedia desculpas para mim mesma. E começava a me desculpar. Você sabia que o mesmo demônio que nos tenta agir mal é o demônio que vem e fica ao nosso redor nos condenando por ter feito o que ele mandou fazer? Depois que eu agia mal, então eu pensava, Deus, eu não posso evitar, me ajuda, eu não quero agir assim, mas eu não posso evitar, eu perco meu controle, eu não sei o que está errado comigo, Deus. Um dia Deus me deu uma visão. E, gente, ele me ensinou uma lição. Ele disse, esta foi a moral da história. Joyce, se você está no meio de um daqueles ataques e seu pastor estaciona na porta, você vai acabar com isso tão rápido quanto piscar os seus olhos. Então eu aprendi que é a mesma coisa que a minha filha estava falando sobre que realmente nós temos mais autocontrole do que nós admitimos ter. E que a verdade é que quando estamos perto de alguém que nós já conhecemos, ou de alguém que não pode fazer nada sobre isso, ou alguém que nós temos autoridade sobre ela, ou alguém que nós achamos que nós já temos um relacionamento permanente com ela e ela não pode fugir de nós, então nós deixamos nosso lado feio de lado.
Eu tratava mal os meus empregados que nunca eram desrespeitosos comigo. E ainda eu reclamava o tempo todo das pessoas que eram subordinadas a elas, que elas falavam delas. Finalmente eu tive uma revelação. Você sabe, se você pode se controlar perto de mim, você pode se controlar perto de qualquer um. Mas o ponto somos nós que trabalhamos duro em impressionar as pessoas que nós queremos para fazer alguma coisa por nós, ou alguém que poderia nos levar a um lugar que nós estamos querendo, mas se alguém que não pode fazer nada por nós e realmente não importamos, nós as olhamos com uma atitude diferente da que nós fazemos com alguém que queremos impressionar. Agora eu disse para você que nós iríamos fundo. Quantos de vocês querem andar no amor? Ok, então nós temos que entender que andar em amor é mostrar respeito com todo mundo. Não apenas alguém que nós queremos impressionar. Uma dura verdade. Eu não sei que tipo de dura verdade que talvez você tenha fugido, mas eu quero que você saiba que esta noite que ela é a única verdade que te fará livre. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, que nos conduz a toda a verdade. Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, há muitas coisas que eu preciso compartilhar com vocês, mas vocês não estão preparados. Você não está contente que o Espírito Santo não revele todas as coisas que estão bagunçadas em nós o tempo todo? Nós realmente não podemos suportar isso. Então ele vem e faz um pouquinho de cada vez, para que ele possa quebrar nosso espírito. É por isso que você não pode ficar o tempo todo criticando seus filhos, porque você vai quebrar o espírito deles. Eles têm muitas coisas erradas e muito ainda que crescer e muitas coisas para superar, mas nós não podemos ficar repetindo as coisas o tempo todo, pois nós os quebraremos e eles desistirão de chegar a algum lugar. Mas Deus é um bom pai, um bom amigo, e Ele nos ama. E Ele sabe como nos mostrar as coisas no tempo certo e da maneira certa, e mesmo que isso possa ser doloroso e difícil, isso não é muito difícil para nós. Se enfrentarmos estas coisas e passarmos pela dor que nós precisamos passar, nós chegaremos do outro lado libertos. Alguns de vocês aqui nesta noite que vivem presos todo o tempo, o problema você é rebelde. Você, claro, não quer ninguém te dizendo o que fazer. Você vai me fazer trabalhar muito, não é? Vamos lá, gente. Esta vai ser uma noite nervosa, certo? Romanos 14:12 diz, e cada um de nós deverá dar, como de si mesmo, dar uma resposta diferente ao julgamento de Deus. Então deixemos de criticar e culpar. Todos digam culpar. Digam culpar. Digam culpar. Nós gostamos de jogar o jogo da culpa, não é? Se eu estou atrasada para sair de casa, é culpa do Dave porque ele não me ajudou. Então deixemos de criticar e culpar e julgar uns aos outros. Mas vamos nos decidir e nos empenhar em nunca colocar pedras de tropeço, obstáculo ou estorvo no caminho dos irmãos. Então ele diz, ele não está pedindo para você dar conta da vida dos outros, eu não estou pedindo para você dar conta da vida de alguém, eu vou ter que dar conta apenas do meu comportamento e da minha vida. Então eu não preciso estar preocupado com o comportamento de ninguém mais, eu preciso estar preocupado comigo. Amém? Vá até Mateus 7 por um minuto. Quando acabar o tempo amanhã à tarde, eu não sei, você pode sentir como se tivesse sido espancado. Mas essa será a melhor surra que você já levou. Porque é suposto que a palavra também nos corrija. Não apenas nos encoraje, mas nos corrija. Mateus 7, versículo 1 diz, não julgue, não critique e condene uns aos outros. Para que você não venha ser julgado, criticado e condenado por si mesmo. Você sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Nós metemos o nariz na vida dos outros. Nós sempre temos uma opinião sobre o que eles estão fazendo, mas estamos cegos para nossas falhas. Você sabe, ninguém que tem um bom olhar sobre si mesmo poderia ter mais paciência com as outras pessoas. Agora, por favor, entenda, qualquer coisa que eu diga a você nesta noite é algo que Deus já tratou comigo a respeito. Eu estou te deixando comer no meu prato. Eu não estou apontando o dedo para ninguém.
Eu tenho tido esses mesmos problemas em minha vida. Pois como você julga e critica e condena os outros, você será julgado, criticado e condenado. E com a mesma medida que você mede os outros, você será medido também. Então todas as coisas que nós fazemos, tudo o que fazemos, nós semeamos. E quando semeamos, nós colhemos. Por que você repara no cisco muito pequeno que está nos olhos do seu irmão? Mas você não percebe, nem tem consciência da trave que está em seus próprios olhos? Uma tradução diz: por quê? Por que você está tentando tirar o palito dos olhos do seu irmão enquanto você tem um poste de telefone nos seus olhos? A razão por que nós machucamos tanto as pessoas. Se você puder usar sua imaginação por um minuto, vamos supor que eu tenho um grande poste de telefone saindo para fora dos meus olhos. E agora eu vou até o meu irmão e eu estou tentando tirar o palito dos seus olhos. Bem, eu vou ter que bater nele com o poste que está nos meus olhos tentando tirar o palito? Este é o motivo por que nós machucamos as pessoas. E nós dizemos: eu estava só tentando ajudar. Bem, eu estava tentando ajudar você. Ajude a você primeiro, tudo bem? Antes de você tentar me ajudar, por que você não ajuda a si mesmo? Então ele está dizendo: depois que você tirar o poste de telefone dos seus olhos, então você saberá como ajudar a tirar o palito dos olhos do seu irmão. Por quê? Porque uma vez que nós estivermos realmente enfrentando a nós mesmos, e nós realmente soubermos o que as pessoas estão passando, então não ficaremos tão rápidos em julgar as outras pessoas e condená-las, mas nós genuinamente, com o coração e o espírito correto, tentaremos ajudá-las. Não é importante criticar e julgar os outros, mas nós sabemos como tratar as pessoas de uma maneira misericordiosa. Vamos lá, eu estou pregando bem agora. O verso 5 diz: você é hipócrita, primeiro retire o tronco dos seus olhos e então você poderá ver claramente para tirar a partícula dos olhos do seu irmão. A Bíblia nos diz um pouco mais sobre isso em Mateus 7. Verso 12, ela diz: tudo o que você desejar que os outros façam para você e por você, então você também deve fazer por eles. Nós temos de ouvir este presente como a regra de ouro da Bíblia. Tratar os outros como você quer ser tratado. Nós precisamos enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Vá para Efésios 4. Quantos de vocês já tiveram que enfrentar alguma verdade dura sobre si mesmo? Quem acha que algumas coisas estão vindo ainda? Efésios 4:15. Vamos deixar nossas vidas amorosamente expressar a verdade em todas as coisas. Falando a verdade, tratando a verdade, amando a verdade, andando no amor, vamos então crescer em todas as formas, naquele que é o cabeça. Você sabe o que esse versículo diz? É que sem enfrentar a verdade não podemos ter maturidade espiritual. Nós nunca poderemos crescer espiritualmente se não enfrentarmos a verdade, porque nós não poderemos tomar o próximo lugar que nós queremos estar se nós enfrentarmos onde estamos agora. Enfrentando o porquê dos problemas que nós temos agora. A Bíblia diz em Efésios 6, ela fala sobre a armadura de Deus. E o cinturão da verdade, que é uma das partes da armadura que foi nos dada por Deus para nos ajudar a derrotar o inimigo ou a proteger-nos do próprio inimigo. A Bíblia Amplificada diz, falando sobre os tempos de julgamento, tendo cumprido tudo, permanecendo no tempo de crise. E ela diz, ajuste o cinturão da verdade. Ela não diz apenas, use o cinturão da verdade. A ampliada diz, ajuste o cinturão da verdade. Eu acho que é realmente válido meditar nisso, porque como eu estava pensando sobre isso hoje, eu pensei, como eu posso passar isso de uma maneira que possa ser para ajudar as pessoas? Eu senti que o que Deus me mostrou é que quando temos problemas pessoais, nós precisamos realmente ajustar este cinturão da verdade, mais do que em qualquer outro tempo, precisamos dizer, ok, Deus, mostre porque eu estou com problemas. Porque frequentemente nós queremos repreender os demônios. E nós nunca temos tempo para descobrir o que o problema realmente é. Eu não estou tentando fazer ninguém aqui nesta noite se sentir mal consigo mesmo. Eu estou tentando te ajudar a superar algumas coisas. Então você pode ir em frente e ter uma ótima vida.
Mas às vezes nós damos de cara com as paredes, e isso é como se nós ficássemos batendo nossas cabeças contra alguma coisa e fugindo disso, evitando isso e culpando alguém por isso e não tomando qualquer responsabilidade a respeito. E nós nunca nos livramos disso. E eu não quero ver nenhum de nós fazendo o que os israelitas fizeram. Não passe 40 anos vagando pelo deserto tentando fazer uma viagem de 11 dias. Deuteronômio 1, 2 dias. Vocês tiveram que passar 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. O verso 6 diz, vocês já passaram tempo bastante nessa montanha. Eu acho que alguns de vocês têm passado por esta mesma montanha. Você já ficou tempo bastante no mesmo lugar no seu caminhar com Deus. Você estava fazendo progresso, mas então você veio para uma montanha que você sentia que você não poderia aguentar. Vou dizer uma coisa, se Deus está te revelando alguma coisa sobre você aqui hoje, não há vantagem em dizer, Deus, eu não estou pronto para isso, porque se isso é o que Deus tem para você, você está pronto. Bem, hoje nós falamos sobre as chaves para você avançar. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que não há uma direção para você avançar. A única maneira de sair dos seus problemas, suas situações, suas dores, sua miséria, é passando por elas. Isto significa confrontar os problemas da sua vida e orar sobre eles. Ser obediente a Deus em tudo o que Ele te disser para fazer. E pouco a pouco, as coisas vão mudar em sua vida. Você pode até não gostar da frase pouco a pouco, mas esta é a maneira como acontece. Deus não nos dá as nossas vitórias todas de uma só vez. Mas pouco a pouco Ele nos ensina as coisas, Ele age através das coisas. E então, de repente, eu posso dizer, eu tenho avançado em minha vida. Sobre as chaves para você avançar. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que não há uma direção para você avançar. A única maneira de sair dos seus problemas, suas situações, suas dores, sua miséria, é passando por elas. Isto significa confrontar os problemas da sua vida e orar sobre eles. Ser obediente a Deus em tudo o que Ele te disser para fazer. E pouco a pouco, as coisas vão mudar em sua vida. Você pode até não gostar da frase pouco a pouco, mas esta é a maneira como acontece. Deus não nos dá as nossas vitórias todas de uma só vez. Mas pouco a pouco Ele nos ensina as coisas, Ele age através das coisas. E então, de repente, eu posso dizer, eu tenho avançado em minha vida.